É fato. Então alguém leve o livro até ele. É o único exemplar, não tem mais, já foi feita pesquisa na internet e não apareceu mais um. Então, com todo carinho, amém, eu aceito ele de volta. Aproveitar essa semana que a gente está fora e bendito seja o Senhor. Eu creio que nós vamos fazer um esforço de ter esse livro para leitura, né? Para edição não dá. Nós vamos ter esse livro para leitura, espero que pessoas se interessem a ler, é muito bom, mas muito bom mesmo. Amém? Aleluia. Alguém tem mais alguma coisa a declarar, algum aviso? Senão nós vamos passar a palavra de Deus. Desde segunda-feira, eu tinha já no coração estudar com vocês, um pouquinho mais alto, por favor, uns 10 centímetros, estudar com vocês tá bom. O capítulo 15 de João. Eu não vou falar o título agora porque eu não quero estragar um certo suspense. Então depois você pergunta, viu, Vitor, o título para botar aí na gravação. Quantos aqui conhecem bem João capítulo 15? Por favor, se manifeste. Quantos aqui sabem do que trata João 15? Bom, há uma chave e há uma ênfase nesse capítulo. Alguém pode me dizer qual é a chave de João 15? Arriscar, claro, porque eu não disse ainda qual é, então você, se souber o que eu estou aqui, o que eu considero muito forte e muito importante em João 15, pode falar. Trata da videira verdadeira, da qual, que é Jesus Cristo, e cujo Pai o Senhor Deus, é o agricultor, o viticultor. Mas alguém acha que há um texto, um versículo-chave em João 15? Ou uma parte de versículo-chave? Diz, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. É chave, não só desse capítulo, mas é chave de toda a palavra de Deus, na verdade. Porque diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por exemplo, engloba tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Esta é a base do ensino verdadeiramente evangélico. A Igreja de Cristo é cristocêntrica. Tudo está cristocêntrica. Centro em Cristo. Ok? Agora, alguém poderia dizer qual seria, então, a ênfase desse capítulo? ênfase, aquilo que é muito enfatizado. Bom, se eu falar mais uma palavra, já me escapa. Você já descobre. Alguém quer arriscar? A palavra permanecer em suas variáveis, é um verbo em suas várias flexões. Se você olhar com atenção, você vai ver que aparece 11 vezes nos primeiros 11 versículos, esta palavra. E um pouquinho além, mais uma vez, mais para o final do capítulo. Eu vou ler agora os 11 primeiros versículos. Você acompanha comigo? Estão com as Bíblias já abertas, por favor? Depois eu vou começar a comentar versículo por versículo, vai ser hoje o esquema da pregação. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aqui começa a repetição do permanecer.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aqui eu creio que o capítulo forma um conjunto. Ainda há coisas muito fortes que Jesus diz um pouco mais tarde, mas eu vou reservá-las também para um pouco mais tarde. Se você prestou atenção e contou, se você não é daqueles que duvidam quando a gente fala e vão lá ver se é assim mesmo, você vai verificar que até esse versículo 11 vezes aparece o verbo permanecer. Amém? Recentemente eu falei alguma coisa sobre o capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa palavra, desde o lava-pés, aquele momento em que Jesus esteve ceando com os discípulos e lavou-lhes os pés, teve aquele diálogo com Pedro. Desde aquele momento, Jesus começou uma conversa particular com os discípulos, onde começou a fazer revelações maiores. Até esse momento, ele pregava aos judeus, veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. E agora ele já está às vésperas da sua crucificação e ressurreição e a sua partida. Então ele começa a detalhar algumas coisas para os discípulos que ele ainda não tinha referido. Ele começa a dar um ensino mais específico para os discípulos. E este capítulo poderoso está nesse contexto. Vocês se lembram que no capítulo 14, Jesus começou a introduzir a figura do Consolador, que viria outro Consolador, da mesma natureza que ele, Deus, e para estar com os discípulos, porque ele estaria ausente. Embora fosse ressuscitado dali a um tempo, fosse ficar com eles mais 40 dias, ainda assim não era mais num caráter permanente. Ele iria depois subir a sentar-se à direita do Pai, para de lá ser o cabeça da sua igreja, que ele estaria edificando assim que mandasse o Espírito Santo em Atos 2, Pentecostes. Então aqui ele começa a detalhar coisas que para os discípulos ainda não eram perfeitamente esclarecidas. Ele começou a falar de coisas que iam ocorrer na sua ausência, quando a igreja estivesse sendo edificada. Qual seria o relacionamento nosso, do povo de Deus, a partir do primeiro século, dos seus discípulos, até chegar aos dias de hoje e depois até a sua volta. Todos aqui entenderam o que eu disse? Algumas pessoas falam que eu falo muito difícil. Eu não sei falar. Acho que a coisa mais simples eu falei agora, mas espero que você tenha entendido em que contexto Jesus começa a falar. Primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. A figura que Jesus atribui aqui é uma das 7 figuras da igreja. A videira e os ramos. É interessante. Há uma outra figura
onde a igreja recebe uma comparação com uma árvore. Alguém é capaz de me dizer qual é? Hein? Não, há essas pequeninas também, você tem razão. Mas aqui eu estou me referindo a uma outra referência maior, onde ele compara a igreja com uma árvore e o seu fruto. Vai dar uma dica maior, a árvore e o seu fruto. É Romanos 11. Abra lá. Romanos 11. Eu acho que houve pouco testemunho hoje, que é para me dar licença de falar um pouquinho mais. Mas eu prometo que não vou cansar, porque é muito interessante isso que nós estamos tratando. Romanos 11, 25. 15, aliás. 15 até 24. Está falando de Israel, está falando da rejeição de Israel por um período de tempo. E Deus aqui declara através do apóstolo que Israel foi afastado por Deus do centro da história por um tempo. Durante alguns séculos, a igreja pensou que Israel acabou e que a igreja era o Israel de Deus. Não é verdade. A Bíblia já declarava que Israel foi deixado de lado por um tempo, mas que Deus voltaria a lidar com Israel. Aliás, os tempos presentes estão anunciando claramente. O mundo nunca esteve como está hoje. Nunca o mundo chegou a esse ponto. Parecia que a separação Oriente e Ocidente era permanente, parecia que aquilo que foi criado a partir do Renascimento na Europa era uma coisa indestrutível, e hoje estas coisas estão sendo abaladas. Literalmente abaladas. Os homens não sabem mais qual vai ser o rumo dos acontecimentos próximos. Não sabem mais. Está escrito a partir do verso 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, quer dizer, porque os judeus foram deixados de lado, embora houvesse judeus fazendo parte da igreja, mas era uma minoria, agora o gentio é trazido para dentro da igreja, então trouxe reconciliação ao mundo. Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Está falando do restabelecimento de Israel. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, agora está falando para gentios, para a igreja, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Deus está dizendo, posso cortar essa parte da oliveira, essa parte gentia. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Olha a palavra permanecer. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, vocês veem que a figura aqui é da oliveira, e do seu fruto a azeitona, a oliva. Quando se trata da figura da videira, o aspecto é individual. Quando fala a videira verdadeira e vós os ramos, é Jesus a videira e nós somos ramos. Cada um de nós, de per si, separadamente, somos ramos da oliveira. Da videira. Quando fala da oliveira, a figura é coletiva. Aí não é eu sou um dos ramos, ou ainda eu sou uma azeitona. Aqui está falando do grupo da igreja como um todo, da parte gentia desse grupo. Amém? Da parte da oliveira original, ficaram alguns remanescentes pela fé.
que são os judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo nessa dispensação. Está bem claro? Verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Quem o corta? O Pai. Mas, quando diz aqui, no verso 2, estando em mim, dá a qualificação do ramo. E eu chamo isso aqui o nível inicial de comunhão. Porque quando fala estando em mim, está dizendo é um crente, é um salvo. Portanto, há uma relação, há uma aliança eterna, incondicional. E a figura é de relacionamento. Nós estando nele, nos relacionamos permanentemente com Deus, porque salvação não se perde. É uma coisa que Deus promove, é um novo nascimento. É para sempre. É uma aliança eterna, aliança de sangue. Quando fala aqui que ele o corta, esse cortar tem o sentido de 1 Coríntios 11, 29 e 30, que eu já mencionei aqui, mas vou recordar com vocês. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Está falando que aquele que come o pão ou bebe o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue, é o verso 27. No 29 diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Diz que alguns crentes chegaram a morrer por não discernir o corpo, por não entender o que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, não entende e não age de acordo. Acaba dormindo mais cedo. Não é dormindo às 10 da noite, é passando para a eternidade mais cedo. Há uma razão para isso, mas não vou entrar em todos os detalhes. Mas este cortar não significa cortar do relacionamento. Passa para uma outra fase de relacionamento. Mas agora, esse cortar começa primeiro na perda da comunhão. Fracos, doentes, e aí vem a dormir. Perde-se a comunhão, porque este é o nível inicial de comunhão. Nós, quando entramos num relacionamento pessoal com Cristo, estamos na igreja do Senhor, estamos no seu corpo, agora começamos uma comunhão com Jesus. Vocês estão entendendo? O relacionamento ele é pai, eu sou filho. Não se quebra. Mas a comunhão é quando pai e filho estão se conversando, estão tratando das coisas comuns. Há situações na família em que você sabe, o filho perde essa proximidade com o pai. Espero que não haja nenhum caso aqui. Se há, ainda dá para corrigir se o pai é vivo. Ou se o filho ainda é vivo. Às vezes a quebra do relacionamento é um pouco antes. Agora, qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus não é cortar. Mas o pai, como um bom agricultor, quando vê que o ramo frutifica, o que faz com ele? Estava lendo lá na internet como fazer com a minha primavera que eu tenho lá em casa. Verifica se tem um peso excessivo no ramo, muitas folhas velhas, coisa que não está mais em condições de contribuir para a beleza e a saúde da árvore. Então você tira para concentrar força naquilo que produz. O agricultor poda a árvore desta forma. Você está entendendo? Aqui diz que todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. É o cuidado do pai, é a limpeza e a educação na justiça, da qual a correção é parte. Vou repetir. O cuidado do pai, a limpeza é a educação na justiça, da qual a correção é parte. A correção é parte da nossa educação na justiça. Vocês estão entendendo? Hebreus 12, eu vou lá, vou ler um pouquinho, tentar ser rápido, mas é bom recordar, falei isso outro dia. Hebreus 12, vou começar do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, diga por favor, luta contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o sangue.
nós temos que resistir. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu deixei o assunto do açoite de lado hoje, já falei domingo passado, não gostaram. Paciência. É para a disciplina, eu também não gosto. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Bom, essa expressão vai ter que ser mudada na Bíblia a partir de agora, o mundo virou. Agora é proibido corrigir filhos. Mas eu não sou sujeito ao mundo, eu sou sujeito ao meu Senhor. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí vai e continua, mas no verso 10 fala assim, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. É para que nós aprendamos a justiça de Deus, que é Cristo. Amém? Educação na justiça. A poda visa tirar o excesso. Se você fechou Hebreus 12, eu não tinha ordenado, mas eu mesmo fechei. Estou voltando para lá. Porque o verso 1 é muito interessante. Prestem bem atenção. A poda visa tirar o excesso e, eventualmente, partes doentes da árvore. Como está em Hebreus 12, 1. Vou ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante, ele menciona duas coisas. De um lado, o pecado, de outro, peso. Ora, se peso fosse pecado, não caberia separar. Há certas coisas na vida do crente que, ainda que não sejam pecado, são consideradas por Deus peso. Para um corredor, o que faz o peso? Tira a eficiência. Hein? Na verdade, o exercício de botar um peso é para ver se você se exercitando com peso, você fortalece mais os músculos. Depois você tira o peso, fica mais fácil correr. É isso aí, mestre Inal. Obrigado. Então, depois vocês podem ter aula comigo, se eu tiver um pouquinho de paciência. Eu só não vou poder andar junto com vocês, mas eu torço. Agora eu quero salientar aqui, porque alguém vai falar, você está batendo muita saca. Estou, porque eu estou precisando ensinar a igreja, porque a igreja ficou indecisa. Partes da igreja ficaram indecisas com respeito a esse assunto. Acho que essa palavra é bem suave, indecisos. Do pecado que tenazmente nos assedia. Percebam, o autor da carta se inclui nesse assédio do pecado. O próprio apóstolo, eu acho que é Paulo, muitos duvidam, o próprio apóstolo diz, o pecado nos assedia tenazmente. Alguém sabe o que significa tenazmente? Tenaz é um instrumento que serve para segurar coisa que você não pode pôr a mão. E ela agarra e segura com firmeza. Então, tenazmente significa que segura com firmeza. Você pode entender também viscoso, grudento, obstinado. O pecado não larga a mão, nem do apóstolo, nem dos leitores. Não existe um tempo da vida do crente que ele está livre desse assédio. Não existe. É Bíblia. Amém? Continuando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Outra vez, recordação. Falei aqui, não sei se no último domingo ou no outro. Lembra o que essa palavra? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra alguma coisa que eu preguei aqui? Acho que foi domingo passado, se não foi no outro. Está em João, acabei de mencionar também no começo da explicação essa passagem. De que passagem está falando? Lembra do Pedro?
Lembra quando Jesus foi lavar os pés de Pedro? Ele falou, eu tenho que fazer isso com você. Jesus falou, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Sabe, ele está dizendo, se eu não fizer essa lavagem dos seus pés, você não tem comunhão comigo. Para você ter comunhão, você precisa estar com os pés limpos. O pé limpa, o pé suja onde? Na caminhada. Pé com sandália, estrada não asfaltada, que naquele tempo não tinha asfalto, ia fatalmente sujar com a poeira do caminho, ou com a lama, se tivesse, né? E precisaria ser limpo. Por isso eles tinham o hábito, quando chegava numa casa, lavava mãos e lavava pés. A pessoa, quando era honrada na casa, tinha essa coisa dele ser lavado. E quando Pedro ouve isso de Jesus, fala, então me lava inteiro. Ele falou, você não precisa, você não está entendendo. Se eu tivesse que lavar inteiro, você não teria parte comigo. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra aqui é simbolizada pela água. Água da palavra. E no verso 4, Jesus continua, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O verbo permanecer. O Senhor está falando para mim e para você, permaneça em mim. Eu pergunto, quantos aqui são salvos e já reconheceram pela maturidade que você já alcançou, que você não tem nada a ver com a salvação, tudo vem de Deus? Mas é interessante, agora está o próprio Salvador falando para você, permaneça em mim. O que isso indica, Tiago? Permaneça em mim, Jesus fala para você. O que isso indica? É uma atitude sua. Em outras palavras, o poder é dele. Mas quem tem que fazer essa permanência é você, sou eu. Nós temos que decidir por permanecer. Porque nós podemos achar como crentes que está muito pesada essa vida de crente. Sabe? E aí você tem a liberdade de decidir. Só que nesta liberdade, Jesus começa a fazer uma série de explicações e advertências para dizer que vale muito mais a pena permanecer. A atitude que te levou a dizer, Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador, tem que ser mantida diariamente. Eu continuo precisando do Senhor, eu continuo precisando do Senhor, eu continuo precisando do Senhor, porque eu sei que sem o Senhor eu nada posso fazer. Por isso é a chave. Está bem claro? Prossigamos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Pergunta, Jesus vai sair de alguém? Então por que ele ameaça sair? Porque é uma ameaça. Permaneça em mim, eu permaneci. Se você não permanecer, eu não permaneço. Como é que é esse negócio? Porque permanecer aqui não é a nossa posição em Cristo. Permanecer aqui é o nosso estado, é comunhão. Senão, ele não poderia dizer isso. Se fosse a nossa posição, Jesus não poderia usar essa argumentação. É claro isso? Ou alguém... eu vou permitir que haja contestação. Se você achar que eu estou abusando da palavra, me conteste. Porque é muito importante entender isso. Se você achar que permanecer é a sua posição como filho, então você tem que se manter na posição. A salvação já não é incondicional. Por outro lado, Jesus está dizendo que ele te abandona, enquanto que a palavra diz que ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo. Está claro? Então é comunhão de que a palavra permanecer é comunhão. O início da comunhão é estando em mim, salvo. Agora, continua. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. A iniciativa agora é nossa, é uma atitude. Eu lembrei aqui da primavera em nossa varanda. Primavera é a plantinha que a gente tem lá. Essa plantinha, ela chegou com flores, as flores caíram, secou. Eu falei, isso aqui não vai dar nada, vou arrancar, vou jogar fora, fui enganado. Mas aí decidimos permanecer com ela. E aí nós resolvemos, eu comecei a orar com a plantinha, sabe? Você pode orar para o cachorro também, mas só não é que Jesus pagou os pecados do cachorro, é porque Deus tem poder e Deus atende a oração nossa com respeito às coisas. Não tem nada a ver com a oração por cura de uma pessoa.
Mas isso já, não tem nada que falar desse negócio. Estou me perdendo aqui. É bom explicar? Tá bom. Está explicado. A primavera começou a brotar flores de novo. Chegou a dar 40 cachinhos de flores. Depois caíram. Agora deu mais 2, mas já secou. Mas agora eu sei. Ela volta. Ela volta. Vou esperar a época própria e ela vai brotar com mais força. E a gente está cuidando dela e está orando por ela. Mas uma coisa que eu notei interessante é que outro dia havia um ramo novo, bonitinho. Ele ia assim e fazia assim. E estava bem assim. Eu falei para a Silvia, interessante, os outros não estão, tem uns ramos velhos mais duros, mas esse aí que era tenro, novo, bonitinho, ele estava assim. Era mais ou menos 10 da manhã. Não sei o quê. Aí a Silvia lembrou que não tinha ainda aguado. Pôs água. Acho que antes das 3 da tarde, né? Já estava ele todo lampeiro. O que fez a diferença nesse ramo? Entre as 10 da manhã e as 3 da tarde? O que fez a diferença? Hein? Aparentemente é água, mas a palavra certa eu ouvi, acho que muito baixinho aqui assim. Hein? Estava com sede, tudo bem, mas o que fez a diferença naquele ramo? A seiva. A seiva não é só a água. A água vem com os nutrientes. É a ação do Espírito em nós, na videira, que nos fortifica, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá poder para fazer a obra em nome de Cristo. Mas sem Ele nada podemos fazer. Jesus continua no verso 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se a comunhão não for mantida, o crente não frutifica. Isso explica porque tão poucos frutos no meio da cristandade. Falta de comunhão. A permanência existe, mas o ser indica que ela pode não ser contínua, porque se não permanecer, quando Jesus fala se não permanecer, é que existe a possibilidade da permanência ser descontinuada. Há perda de comunhão. Porque permanência não é relacionamento, permanência é comunhão. Ok? Continuando, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A comunhão tem dois sentidos. Nós com Cristo, Ele conosco. A comunhão é a condição de frutificação. Permanecer aqui é manter e gozar da comunhão. Agora vou ler outra vez e vou até o final. Eu sou a videira de Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha, eu vou fazer uma pergunta meio chata, mas não tem importância. Talvez hoje você tenha já recuperado a primeira condição. Mas há crentes aqui que reconhecem que produziram fruto e depois pararam por um tempo. Talvez estejam parados até hoje, mas talvez tenham recuperado. Há crentes aqui que podem dizer, eu produzia fruto e vi que parei. Acontece, filhos. Qual foi a diferença? Por alguma razão você se distraiu. Alguma desgraça aconteceu na vida, alguma coisa não foi bem, ou alguma sedução do mundo, alguma coisa acontece, não é? E depois, às vezes, coisas até listas, peso. Peso pode trazer esse negócio. Não precisa ser pecado. Porque o peso tira o foco de onde está centralizado. Sem mim, nada podeis fazer. Tirou o foco de Jesus. Aliás, aquela passagem de Hebreus eu não li, mas a continuação dela, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ok? Continuando. Sem mim nada podeis fazer, é a chave.
Alguém só produz fruto pela força da seiva, a vida de Jesus em sua vida. Amém? Continuando. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará. Aqui volta aquela passagem de Coríntios. É uma promoção fora de tempo, antecipada. Eu prefiro estar no céu, mas não desse jeito. Você não vai ter galardão, vai ser um assunto meio sofrido. 1 Coríntios 3 diz lá como é que é, você lê e procura. Sai fora e seca, o ramo fica sequinho. Já viu crente seco? É triste de ver. Não estou fazendo juízo de ninguém, mas a gente percebe, a pessoa está seca. Se a comunhão não for mantida, a nossa vida não tem mais propósito para Deus. Deus só tem um propósito com os crentes na igreja quando a comunhão é forte, quando é intensa. Quebrou-se essa comunhão, não tem mais serventia para Deus. É disso que está falando. E quando continua, diz assim, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não está falando aqui do fogo do inferno, é um processo simplesmente natural. Por que que o ramo da videira, quando era tirado já porque não servia mais, ficava num canto secando cada vez mais e ninguém ficava esperando ele simplesmente queimava. Por que essa queima? É o processo natural de limpeza de um terreno, de alguém que trabalha com o seu terreno e quer que ele frutifique mais. Ele não vai ficar aqueles ramos atrapalhando, mesmo porque ramo seco de videira não tem nenhuma serventia. Crente seco não serve para nada. Nem para Deus. Ele recolhe e leva embora. Este fogo é simplesmente o destino final. É como se o corpo fosse enterrado e lá vira pó. É esse o sentido. Não é o sentido do fogo eterno. Porque quando se trata de fogo eterno, por exemplo, Mateus 18, Mateus 18 fala de fogo eterno, mas é outra situação. E é uma figura apenas, você não deve levar isso ao pé da letra, por favor. Ninguém leve ao pé da letra. Jesus está dando uma explicação, está fazendo uma figura para dizer da gravidade da situação. Ninguém me arranca olho por aí, faz favor. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligados na terra terá sido ligado. Não, 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra. Mas não era essa a passagem. Eu peguei errado. 18, 8 e 9. Falei errado. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. É uma figura, é evidente que ninguém vai para o inferno porque o pé fez tropeçar ou a mão fez tropeçar. Nós sabemos o que traz a salvação, o que leva à salvação, mas a figura é essa, é grave. É grave. Considere grave. Não considere coisa de pouca importância. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançados no inferno de fogo. Novamente, é grave. Mas eu só coloquei aqui para vocês verem que há um fogo do inferno, que não é este, porque esse não se fala nada, simplesmente é aquilo que acontece com o raminho lá, queima, não é. O fogo do inferno é chamado por João Batista de fogo inextinguível. Ele tem, na Bíblia, ele tem um adjetivo, um qualificativo. E aqui não, é simplesmente o fogo da queima natural de um ramo inútil. Amém? Não é salvação. Está bem claro? Continuando, verso 7. Se permanecerdes em mim, outro ser, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você fala, Deus não vai me dar aquele iate, não vai mesmo. Ontem eu estava com o meu sobrinho, ele quer comprar não um iate, mas uma lancha, né? É outro departamento, eu me lembrei agora. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A permanência na comunhão com a água da palavra, que produz a seiva, garante a comunicação direta com a fonte, a pessoa de Cristo em nós. Vou repetir porque você precisa guardar bem. A permanência na comunhão com a água da palavra, contato com a Bíblia, que produz a seiva, garante a comunicação direta com a fonte, que é a pessoa de Cristo em nós. Então, nós somos atendidos. Não são mais os meus pedidos, mas o nosso querer, o meu e o de Jesus. O seu e o de Jesus.
Dá para entender? Agora você pode crer nessa palavra. Pedir o que quiser e vai ser feito. Alô? É comunhão. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A frutificação tem aqui um nível de comunhão, e é chamado do quê? Discipulado. Isso glorifica o Pai. Então, diga, nível 1 de comunhão. Discípulo. O nível inicial é salvo. Aquele é incondicional. Todos nós estamos. Mas agora é condicional. E vai produzir fruto. E você vai ver que está em comunhão porque produz fruto. Não produz fruto? Duvide um pouco da sua comunhão. Não é mal, é saudável. Para você saber o que está errado, o que não produz o fruto. E esse é o nível de discípulo. Continuando a leitura. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Novamente, comunhão. O Pai amou o Filho. Os dois nos amaram. E agora somos chamados a permanecer no amor. Permanecer no amor é o mesmo que permanecer na comunhão. Continuando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Espera lá, agora tem uma condição mais difícil. Não é guardar a lei de Moisés. Pastor não está ensinando que temos que guardar a lei de Moisés, estamos libertos da lei. Mas Jesus continua tendo vontade. O Deus continua tendo uma vontade perfeita. E eu, como filho, tenho que querer a vontade de Deus para mim. E essa vontade é expressa por Jesus naquilo que ele falou. E ele diz, se você presta atenção no que eu falei e persevera nesse assunto e quer fazer aquilo que eu disse, aí o meu amor vai ser transbordante em você. É isso que ele está dizendo. Esse é o nível 2 de comunhão. Diga, nível 2 de comunhão. Esse é o nível do servo. Ninguém se converte já sendo... entendi, eu sou servo, vou fazer tudo o que ele manda. Não é assim. Nem um cristão razoável tem um nível de servo. O nível de servo é maior. Quando se pregou aqui sobre servo inútil recentemente, estava se falando disso. Não tem nenhum mérito em cumprir a servidão a Deus. É obrigação. E somos chamados de servos inúteis. Mas há um benefício para o crente. O crente aprende pelo servir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você pode aprender. Quando você aprender a obedecer a Deus. Nível inicial de comunhão, salvo. Nível 1 de comunhão, discípulo, começa a aprender a palavra. Nível 2 de comunhão, servo. Entendeu que precisa começar a obedecer mais. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não, o pastor não está falando da lei de Moisés. Não, o pastor não está falando de salvação. Entenda o que o pastor fala, diga para a pessoa. Ele está falando de comunhão. Acho que agora vocês estão entendendo. Com a pessoa do lado te ensinando, você aprende. Há uma obediência à vontade de Deus que é necessária. E não é a lei, mas é a graça. A graça nos ensina a cumprir a vontade de Deus, porque é a melhor coisa para mim desde que me tornei crente. E quando eu era incrédulo, não servia para nada. Mas agora que eu sou crente, obedecer à vontade de Deus me traz grandes benefícios para a minha vida. Por exemplo, honra pai e mãe. Ah, mas isso é lei. Tudo bem, mas está lá no Novo Testamento. Acho que é um dos pouquíssimos preceitos da lei que é repetido ali. E com promessa para nós. Para que te vá bem e se prolongue os seus dias. A ordem é de Deus. A obediência é nossa. Mas o benefício também é nosso, para que te vá bem.
Eu honrar meu pai e a mãe não vai fazer nada para Deus. Ele não vai, nem cócega não faz em Deus isso aí. Mas eu vou ser beneficiado, porque Deus se agrada da obediência, e não é lei de Moisés. É graça. Alô, amados? Continuando a ensinar. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor. Bom, já pensou Jesus sujeito à lei de Moisés? Isso não tem o menor sentido. Mas ele disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu pai. Tudo que meu pai ordenou, estou fazendo. E vou cumprir tudo até o fim. Por isso ele disse, está consumado. Porque cumpriu tudo até o fim. Obedeceu. Aprendeu obediência. Está escrito em Hebreus. Continuando. A comunhão de Jesus com o Pai é nosso modelo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é o nosso modelo. A comunhão com o Pai, que ele tinha todo dia, nós devemos ter com ele. Por quê? Porque sem ele, nada podemos fazer. Continuando. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Diga assim, Deus sempre faz tudo para que nós sejamos felizes. Deus nunca faz nada por egoísmo dele. Se alguém ofende a Deus dessa forma, vai se haver com ele. Eu não preciso tomar as dores de Deus. Mas ele fala, eu faço isso, ensino isso para vocês terem alegria completa. Vocês gostam de ser alegres? Então creio em Deus, naquilo que Jesus está falando aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Temos aqui o segredo da alegria do Senhor, que é a nossa força. Verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A nossa comunhão com os outros irmãos é fundamental. Jesus é o modelo desse amor ágape, amor de Deus para nossas vidas. Falei domingo passado, não vou repetir. A nossa comunhão com os outros irmãos é fundamental para esse processo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Por isso que eu digo que nós ainda não chegamos ao nível de servo muitas vezes. Nem esse mandamento queremos obedecer. E fazemos distinção entre pessoa e pessoa na casa de Deus. É ou não é verdade o que eu falo? Não precisa falar de você, mas daquilo que você observa. É ou não é verdade o que eu falo? Claro que é. Infelizmente. A nossa comunhão com os outros é fundamental. Jesus fala no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Este amor ágape também é um amor sacrificial. Ele está antecipando o ato que ele ia fazer daqui a pouco. Ele ia se entregar. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Essa é a verdade sobre Jesus. É um amor sacrificial. Agora, você não vai gostar do verso 14. Ou talvez goste. Talvez alguns gostem, outros nem tanto. Vós sois meus amigos. Ô glória! Se fazeis o que eu vos mando. Não é lei de Moisés. O oposto também é verdadeiro. Se você não faz o que Jesus quer, você não é considerado amigo dele. Você não goza dessa comunhão no nível de amizade. E esse é o nível 3. Isso aqui, esses números são meus. Eu não peguei de ninguém. Nível 3 de comunhão. Diga a pessoa que está falando. Nível 3 de comunhão. Amigo. Nível inicial, salvo. Nível 1, discípulo. Nível 2, servo. Nível 3, amigo. Você percebe que há um crescimento espiritual. Está escrito nesse capítulo 15. Crescimento espiritual. A obra de Jesus está consumada para todo aquele que já é salvo. Mas há diferença de gradação na experiência de cada um. E nós temos que perseguir isso, e temos que ensinar isso, e temos que estimular vocês a prosseguirem em conhecer, e cada vez mais conhecer o Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, prossigo para o alvo.
Verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E aqui eu me lembro do servo inútil. É o nível básico da comunhão, o nível inicial. Mas tenho-vos chamado. Desculpe, o servo é o nível 2, né? Mas eu preciso consertar isso aqui. Estou consertando. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui tem um segredinho. Jesus fez o que o Pai queria, porque o que ouviu dele transmitiu. Nós fazemos o que Jesus quer, quando o que ouvimos dele pelo seu Espírito, nós transmitimos. Uma das maiores obediências do crente é transmitir o testemunho de Jesus. Aliás, 1 Pedro fala, capítulo 2, verso 9, que nós somos chamados para proclamar as virtudes dele. Ao amigo se contam os segredos. Então, Jesus está dizendo, aqueles que já chegaram nesse nível de amigo, eu começo a compartilhar os meus segredos pessoais. Quem quer conhecer Jesus desse jeito? Então, queira crescer, por favor. Mas não é graça, tudo isso é graça. Nenhuma parte desse crescimento se faz por lei, por obrigação. É por graça, é porque você quer. E porque você permanece. Você permanece. Sabe, permanecer é insistir. Eu não largo do Senhor enquanto não me abençoar. Quem falou isso? Jacó. Ele obrigou o anjo a dar para ele a bênção? Não, ele recebeu graça. Mas ele se aferrou naquilo. Ele insistiu. Foi firme naquele propósito. Agora vou tentar terminar avançando até o fim. Não fosseis vós que me escolhesseis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aqui está falando da posição. Ele escolheu todos nós igualmente. Essas coisas propostas por ele são para todos nós igualmente. Mas há uma reação de cada um à palavra. A reação é sempre de fé. Continua dizendo, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Todos nós temos possibilidade plena de frutificação. Nós temos todos potencial de frutificação, porque em nós escorre a seiva do Senhor. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Esse é o nosso real chamado. Isto vos mando. Ele insiste que vos ameis uns aos outros. Sabe por que ele insiste? Porque se descuida disso, começa a murchar. O canal da seiva é bloqueado. Essa é uma coisa que desagrada o Senhor, é inimizade na sua casa. Vou repetir. Se tem uma coisa que desagrada o Senhor, é inimizade na sua casa. Ele derramou tanto amor, até dar a sua vida, amor sacrificial. E agora você, por qualquer penimba, fica aí com esses mimimis, não dá nem para expressar, eu não consigo. Você sabe do que eu estou falando. Jesus insiste nessa essência. E aqui chamo você a ler comigo 1 João 6, capítulo 1, versos 6 e 7. Primeiro João, o versículo 4, os versículos de 1 a 3, ele está falando sobre a comunhão. Para que vós mantenhais comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. E no 4 ele fala, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Dele, apóstolo, e nossa alegria, crentes. E o verso 6 diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto aqui é sinônimo de permanecer em Cristo. Porque andar na luz é fazer o que ele quer. Fazer a vontade dele. Simples assim. Não tem mistério. Verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amados, a nossa união com Cristo nos torna um incômodo ao mundo. Se você estiver de fato em comunhão com Jesus, você vai incomodar o mundo. Por outro lado, isso nos lembra que não devemos amar o mundo. 1 João 2, está escrito no verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É comunhão. Não está falando de salvação, está falando de comunhão. Porque tudo que há no mundo, vou pular, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por outro lado, isso nos lembra que não devemos amar o mundo, mas também não devemos nos misturar com ele. Não devemos nos misturar com ele, porque o mundo é sedutor. Você mistura, depois você é seduzido. É assim que processa. Bom, aí ele vai falando algumas coisas sobre perseguição, eu vou pular e vamos terminar nos versos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai. Percebe? Jesus está fazendo a introdução à vida da igreja. Ele agora ensinou os discípulos de modo particular como seria a vida deles na igreja. Até ali, ele tinha ensinado os judeus como é que deviam receber o Messias. Eles não receberam. Agora ele fala com os discípulos dele a respeito de como ia funcionar a igreja depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse ao céu e mandasse o Espírito Santo. Por isso ele fala do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós somos comissionados a testemunhar do Senhor no poder do Espírito Santo. O Consolador vai realizar em nós a presença de Cristo, porque sem Ele, põe na primeira pessoa do singular, sem Ele, eu nada posso fazer. Isso é o que essa igreja ensina. Qualquer outra coisa eu não aceito como acusação contra essa igreja. Essa igreja, desde o princípio, sempre ensinou isso. É Jesus, Jesus e Jesus. Agora, se você crê, estas coisas são tuas. Eu achei essas coisas lindas, não sei o que você achou delas. Eu achei muito lindas. Fique de pé em nome do Senhor. Eu volto a dizer, Jesus estava preparando seus discípulos para a vida de igreja. E ele fez todas essas ênfases, colocou estes ses, colocou essas condições. Será que ele não entendia do que estava falando? Será que ele não sabia que ele ia estar, Cristo em nós, a esperança da glória? Ele tinha toda a consciência disso. Jesus nunca fez nada de orelhada. Ele fez tudo porque o Pai queria que ele fizesse. Mas ele programou com o Pai estas coisas todas. Ele sabia que estaria em nós e que isto seria a esperança da glória. Mas mesmo assim, ele preparou os seus discípulos para andarem desta maneira. Será que ele estava errado? Será que ele jogou conversa fora porque não tinha o que fazer? Não faz o menor sentido. Acho melhor a gente crer no que ele fala, para não perder nenhum pedacinho da palavra. Não sei o que você acha, mas acho que você concorda, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor, entregamos nossa mente, nosso coração ao Senhor, porque nós entendemos a palavra, nós a compreendemos, mas nós reconhecemos que não somos capazes de guardá-la, de permanecer o tempo todo, mas nós queremos dizer ao Senhor o nosso propósito, nós queremos ser como esta palavra relata. Nós não queremos ficar no nível inicial, nós não queremos ficar no nível 1, nós não queremos ficar no nível 2. Servir é muito bom, o Senhor se agrada, mas o Senhor quer amigos. O Senhor quer nos trazer para a comunhão mais perfeita com o Senhor Jesus,
para que nós realmente sejamos abundantemente frutíferos. E eu quero ser esta coisa. Eu me apresento ao Senhor agora, na minha imperfeição, porque eu sei que não depende de mim, depende da tua seiva em mim, depende do Espírito Santo me trazer a vida do Senhor Jesus, para que eu possa reverdecer como ramo, e possa brotar, florescer, brotar, frutificar, como o Senhor quer, como o Senhor se agrada. Opera isso em mim, te peço em teu nome, e digo mais uma vez, Jesus, sem o Senhor, eu nada posso fazer. Mas eu creio que no Senhor, todas as coisas não são possíveis. E eu quero andar nessa realidade, porque o Senhor também quer. E o nosso querer junto vai ser realizado. Pediremos o que quiser, não será feito. O Senhor vai cumprir com as pessoas que estão entendendo e estão falando sim. A unção do Senhor desce sobre eles. E esse poder vai se tornar vivo e eles vão ver resultado ainda amanhã. Não, desculpe, Senhor. Ainda esta noite vão ver resultado em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Pastora Silvia. Vamos nos preparar para a ceia. Ela vai dar ordem se deve ficar sentados ou de pé. Mas eu vou fechar aqui. Senta só um pouquinho. Acho que não precisava falar mais nada, mas antes de começar o culto, a pastora Silvia pediu para a gente ministrar a ceia. E eu fui lá, eu orei, e eu senti de falar uma coisa da parte de Deus, que tem tudo a ver com o que o Dicran falou. Até é engraçado, porque eu vou ler um texto que para exatamente onde ele continuou. Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será considerado réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe, queridos, quando Jesus estava instituindo a ceia, ele pegou o pão e ele cortou, porque ele estava dando um símbolo que era o corpo dele que ia ser moído, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e agradou o Pai moer ele. E quando ele tomou o cálice, pegou o cálice e deu para a gente, ele estava falando que o sangue dele ia ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Paulo ele vai falar aqui para a gente que a gente não pode simplesmente vir até a ceia do Senhor e pegar esse pão e pegar esse cálice e tomar como se fosse qualquer coisa. Isso aqui não é qualquer coisa. Você está anunciando a morte do Senhor. Você está anunciando aquilo que te traz a paz. Ele fala que se você toma isso de maneira indigna, você se torna réu. Isso aqui é muito sério, gente. O Dicran estava falando hoje sobre permanecer no Senhor. E era isso que o Senhor estava me falando ali atrás. Sabe, ele fala, examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo e tome. Não é agora que você vai baixar a tua cabeça e falar, Jesus, o que foi que eu pequei essa semana? E pede perdão e segue em frente. Não, examina e começa a ver aquilo que desagrada ao Senhor e faz um pacto com Jesus de tirar isso da sua vida. Porque não adianta nada
O que estou falando? Não adianta nada você baixar sua cabeça aqui agora, orar e falar, Senhor, me perdoe, e não estar disposto a abandonar o pecado. Isso não tem valor. Tem valor é permanecer no Senhor. Então você abaixa a tua cabeça, sim, e você vai pedir perdão, sim, mas você vai fazer um pacto com Jesus de que você vai abandonar os seus pecados, que você vai abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque senão é melhor você não vir e tomar da ceia. Porque é isso que o Paulo fala. Jesus é muito sério. A gente tem que avançar no Senhor. Amém? Vamos orar. Conduz-nos, Jesus, a essa vida de santidade que o Senhor tem para nós, Senhor. Essa vida de comunhão, Jesus. Capacita-nos, Senhor, eu te peço, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Quem se tiver preparado pode vir.
Irmãos, podem trazer os dízimos, as ofertas. Vamos honrar ao Senhor, adorá-lo através dos nossos dízimos, né? Tendo em mente que tudo que nós temos, tudo vem de Deus, né? A gente não tem nada de bom em nós mesmos e não é diferente também com o dinheiro que a gente recebe, que a gente trabalha, que a gente sua para conseguir. Isso também é de Deus, é tudo de Deus. É tudo dele, para ele. E nós, quando trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos honrando a quem nos presenteou com tudo que nós temos. Nada é nosso. Nós estamos trazendo aqui para honrá-lo, para adorar ao Senhor, com tudo que ele tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um de nós, a esta igreja. Nós te agradecemos pelo sustento não só financeiro, Senhor, mas pelo sustento espiritual, Senhor, pelo que nós temos aprendido nesta igreja, pelo que nós temos, Senhor, conhecido mais de Ti, crescido em Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu recebi um vídeo agora à tarde da Bahia, e eu sei que muitas pessoas têm nos ajudado, tanto na questão financeira como em oração. Eu queria mostrar um vídeo em 1 minuto para vocês, só para vocês saberem o que está acontecendo lá, em nome de Jesus. Não sei se tem áudio, tem alguma coisinha falando, mas não sei se precisa, não. Se puder, é 1 minutinho só para a gente tentar. Aqui eu não podia, mas já estão fazendo. Isso aí é a igreja que está sendo construída, que já está construída, 120, mais ou menos 100, 120 pessoas. Está prontinha, falta só chegar lá para inaugurar. Aí é os banheiros. Legal, né? Glória a Deus. Bacana demais, né? Glória a Deus. Nós ganhamos um projetor fera demais, profissional. Ganhamos uma tela de cinema. Ganhamos um home theater. Pelo amor de Deus, hein? O que é isso? Ganhamos 2 caixas de som grandes. Está tudo pronto, vai ser uma grande festa, Deus vai nos abençoar. E o povo está super animado, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, ore por nós, vamos trazer boas notícias de lá. Fico pensando que a Bíblia fala que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E o que está acontecendo na Bahia é exatamente isso. Mais do que pedimos ou pensamos. Deus é fiel e vai cumprir os seus propósitos com as nossas vidas. Amém? Levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque sem Ti nada podemos fazer, mas nós estamos em Ti, queremos permanecer em Ti e fazer a Tua vontade. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor cuida das nossas vidas, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.